queridos, eu estou compartilhando no dia de hoje uma palavra que tem como tema: Deus escolheu você, mas a decisão é sua. Sabe, queridos, eu tenho meditado alguns meses sobre esse assunto, sobre esse tema, pois eu um dia até achei que Deus tinha errado em me escolher, tinha feito uma escolha errada sobre a minha vida, porque eu ficava me escondendo atrás de um sentimento de inferioridade, um sentimento de incapacidade, e até mesmo eu morria de vergonha de falar em público. Mas sabe, queridos, estes dias eu tenho olhado para a minha vida e visto o que Deus tem feito, porque eu sei de onde eu vim, eu sei como eu era, o que eu era, e sei o que Deus está fazendo na minha vida, tenho consciência disso, e do que Ele vai ainda fazer. Esses dias, eu estou vivendo um desafio muito grande, eu e a minha família. Nós temos decidido sair desta cidade e ser enviado para São Paulo no projeto Atos em Ação. Pastor Eibe, ano que vem, vai estar começando um trabalho ali na cidade de São Paulo, na capital. E eu com a minha família, juntamente com alguns pastores desta igreja, obreiros, irmãos voluntários, são 120 pessoas que vão sair daqui com as suas famílias, deixar tudo para trás e fazer a vontade de Deus ali em São Paulo. E eu estou neste projeto. Então eu olho para a minha vida, vendo de onde eu vim, quem eu era, e eu sei que Deus escolheu a mim. E uma coisa eu tenho decidido: eu decidi estar no centro da vontade de Deus. Então, amados, essa mensagem ela tem um objetivo. O objetivo desta mensagem é ministrar ao seu coração e fazer com que você entenda que você é um escolhido de Deus. E você tem a decisão de estar no centro da vontade dEle. Sabe, meus queridos, eu acredito que a igreja, ela foi escolhida, eu e você como igreja, nós fomos escolhidos para fazer a vontade de Deus, amém? E é por isso que nós estamos aqui. Mas, na realidade, querido, existe dentro de nós um sentimento de inferioridade, um sentimento de incapacidade, porque nós costumamos olhar para a nossa vida, os nossos limites, as nossas limitações, os nossos fracassos. Mas eu quero te falar nesta tarde que Deus te escolheu e Ele tem um plano, um projeto para a tua vida, para a tua família. Acontece, querido, que independente de que você se ache pequeno no reino de Deus, que você se ache insignificante, eu quero dizer a você que não se preocupa. A obra que Ele te chamou para fazer é uma obra que pertence a Ele. Então Ele vai te dar a capacidade suficiente para você executar os planos dEle. Sabe, meus amados, então, eu gosto muito do que a Bíblia fala lá em João, no capítulo 15, no verso 16. Eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. João capítulo 15, no verso 16, diz o seguinte, vou ler aqui na minha Bíblia. João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe, amados, aqui está o chamado de Deus para a tua vida. Aqui a Bíblia está dizendo que Ele te escolheu, Ele te chamou. E uma coisa eu tenho aprendido, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para fazer a vontade dEle. Ele vai te dar as ferramentas necessárias
para você executar os projetos de Deus. Sabe, querido, é o poder e a unção de Deus que vai fazer na sua vida as coisas acontecerem. Não é você, nós somos limitados. E nós precisamos entender que Deus, Ele está conosco. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos chamou. Agora, a decisão é sua. É você que precisa decidir. Sabe, aqui no verso 30, no verso 19 desse mesmo capítulo, ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, nós fomos chamados por Deus, e esse mundo aí fora, ele nos odeia. Ele não nos aceita, sabe por quê? Porque você é propriedade de Deus. Posso ouvir um amém? Então, eu entendo que a escolha foi de Deus. E eu acredito, querido, que Deus não erra. Deus não erra, Ele não errou, e Ele jamais errará em ter escolhido você para os seus projetos. Independente de como você se vê, independente de como você se enxerga, o que você sente de você mesmo, independente disso. Eu quero que você acompanhe também comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 26. Tem no telão também, você pode acompanhar no telão. Está aí na versão NVI, diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, pouco eram os poderosos, pouco eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu, diga, Deus escolheu. Aqui no verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Verso 31, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie no Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Que Deus é um Deus que Ele tem poder para fazer coisas grandes a partir de coisas pequenas. Deus tem poder para fazer as coisas fortes a partir de coisas fracas. Ele tem poder de usar o menor para derrubar grandes gigantes. Deus é um Deus que tem poder de usar o pouco para fazer o muito. Deus tem poder para fazer o desconhecido se tornar um herói na história. Sabe o que eu vejo também desse grande Deus? Eu vejo que o nosso Deus, Ele é um Deus de simplicidade. Sabe, quando o diabo, ele projeta grandes golpes, grandes estratégias de ataque e destruição, Deus faz questão de tomar as coisas simples para aniquilar os planos do diabo. Uma coisa eu sei, nós somos diariamente confrontados por novos desafios nas nossas vidas. Sabe, querido, o que acontece? Quando olhamos para esses desafios, nós somos até tentados em pensar que não somos capazes de ir adiante. Nós somos tentados a pensar que não somos capazes de vencer esse obstáculo. Isso me lembra muito bem a história que encontra-se lá em Números, no capítulo 13. Lá fala sobre uma síndrome, a síndrome do gafanhoto. Por quê? Porque em Números capítulo 13 conta a história daqueles 12 espias que foram designados por Deus. Deus falou para Moisés escolher
um líder, um príncipe de cada tribo de Israel, para ir averiguar a terra, para ir espiar a terra de Canaã, uma terra que Deus tinha dado como herança. E aí, ao passar de 40 dias, eles foram e voltaram. Ao passar de 40 dias, eles voltam com um relatório. E o relatório dizia mais ou menos o seguinte, que realmente aquela terra manava leite e mel. Olha só, em Números capítulo 13, no verso 23, lá fala que 2 homens precisaram carregar um cacho de uva com figos e romãs. 2 homens, imagina o cacho daquela uva. Então, a terra realmente era boa. Mas, querido, eles ficaram amedrontados quando eles viram o desafio de conquistar aquela terra. Olha só no verso 31. Não vou ler aqui o verso 27 para você entender melhor o relatório. Quando eles voltaram ao passar de 40 dias e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. O verso 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas olha o verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a síndrome do gafanhoto. Aqueles homens foram lá, viram que a terra realmente era boa, mas eles focaram na dificuldade, olharam para as suas limitações, se amedrontaram. Sabe, querido, muitas vezes nós sentimos incapazes de ir adiante. Muitas vezes as dúvidas começam a fervilhar na nossa mente. E por fim, achamos que não dá mais para continuar, não dá mais para prosseguir. Quantos de nós já nos sentimos assim? Que as nossas forças são limitadas, que é impossível ir adiante. E é exatamente nessa hora que o desânimo se aloja na nossa vida e nos faz parar. Mas eu quero te dizer nesta tarde, querido, apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aleluias! É o espírito de poder que está em você, querido. Não fique olhando para as suas limitações, porque na verdade nós somos extremamente limitados mesmo. Mas Deus está conosco. Olha só, afinal, quais são os motivos que nos deixam ficar assim, pensando que somos nada, pensando que não vamos ser alguém na vida, pensando que nada vai dar certo conosco? Querido, eu pensava assim. No passado, antes de eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu achava que eu não ia ser ninguém nessa vida. Eu achava que eu não ia ter nenhuma família digna. Eu achava que eu ia ser um Zé Ninguém, um zero à esquerda, porque algumas coisas aconteceram e contribuíram. E aí eu me envolvi em drogas, me envolvi com muitas coisas erradas. Mas graças a Deus que Deus me escolheu. Assim como Ele te escolheu também. Então vamos ver aqui quais são os motivos que nos deixam ficar assim. O primeiro é o fato de termos uma visão errada de nós mesmos.
Esse é o primeiro motivo. Sabe, nós temos a facilidade de ver nossos defeitos. Temos a facilidade de ver as nossas falhas e fracassos. Costumamos agir assim. E sabe o que acontece? Essa visão errada dentro de nós, ela cresce, ela se agiganta dentro de nós e nos intimida, roubando-nos a oportunidade de viver uma vida feliz e cheia de vitória. É verdade, somos extremamente limitados, mas eu quero te falar, querido, nós temos um Deus que não é limitado. Mateus capítulo 28, no verso 20, e eis que estou convosco até a consumação do século. Eis que estou convosco até a consumação do século. 1 João capítulo 4, no verso 4, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Querido, Deus está contigo. Não tenha uma visão errada de você mesmo. Veja que você é capaz, que você pode. Você dá conta de liderar uma célula, você dá conta de multiplicar, você dá conta de discipular, você dá conta de ser um cristão abençoado, de caráter, você dá conta. Por quê, pastor? Porque você não está sozinho. Terceiro motivo, segundo motivo é o fato de termos uma visão errada das outras pessoas. Sabe por quê, querido? Porque nós costumamos ver e valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, o nível cultural, a formação familiar, a capacidade intelectual, os dotes físicos e tantos outros elementos que o homem dá valor. Mas aos olhos de Deus, tudo isso não passa de valores secundários e superficiais. Deus não valoriza, querido, a aparência externa, posição social ou financeira. Deus não vê isso, sabe, ou qualquer outra medida que o mundo valoriza. Sabe o que Deus vê? Deus nos vê de forma diferente. Nem tampouco Deus nos vê como muitos de nós mesmos nos vemos, nos enxergamos, nossos parentes e amigos, sabe? Deus nos vê de forma diferente. Porque quando Ele quer agir através da sua vida, através da minha vida, não haverá impossível para mim e para você. Por quê? Porque Deus sempre te vê de forma positiva, da melhor forma que você tem em você. Enquanto o homem vê a fraqueza, a sua fraqueza, Deus vê o seu potencial. Enquanto o homem olha para as suas limitações, Deus vê a sua capacidade de fazer, de realizar a obra dele. Por isso Deus chama os tímidos, os desprezados, os desvalorizados, os esquecidos, e faz valentes e vencedores. Aleluia, por isso. Mas, querido, nós costumamos a ficar presos em rótulos. Nós costumamos a valorizar o rótulo que está por fora. Valorizamos o que nos parece belo, o que os nossos olhos veem, aquilo que é superficial aos nossos olhos. É isso que nós valorizamos. Mas Deus olha mesmo para dentro de nós, para as nossas motivações, para o nosso coração. Sabe, por causa dessa visão errada, muitas vezes nós somos enganados. Muitas vezes nós valorizamos e desvalorizamos outra pessoa. Nós acreditamos e desacreditamos. Nós julgamos e somos julgados. Tudo isso em função de uma aparência, de algo que é superficial, de algo que é externo. Com isso eu me lembro de algo que aconteceu na minha vida. Uma certa vez, eu estava precisando comprar. Eu estava construindo a minha casa, eu estava precisando comprar uma cerâmica para o piso e também para a cozinha, revestimento. E eu me lembro que era um sábado, eu estava fazendo uma faxina em casa,
Então, rapidamente, eu peguei o carro, saí e fui numa casa de venda de material de construção. Só que eu saí, olha como eu saí. Eu saí de chinelo, de bermuda e uma camiseta. E eu confesso para você que eu estava um pouco sujo, porque eu estava fazendo alguma coisa lá em casa, eu não lembro o que, talvez, eu não lembro, eu estava sujo. Foi rápido que eu precisei sair. Aí eu cheguei numa certa loja de venda de material de construção na nossa cidade aqui, entrei, aí eu fui direto com um atendente, que estava sozinho, aí eu cheguei com ele, eu digo, querido, você pode me atender? Aí, querido, impressionante, a pessoa nem olhou nos meus olhos. Eu fiquei meio que constrangido, eu fiquei sem ação, sem palavra nenhuma. Aí ele pegou, assim, deu um espaço de uns 5 segundos, ele pegou e se afastou de mim. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, deve ser tratamento para a minha vida, mas tudo bem. Ele saiu, aí eu fui com outro atendente. Eu disse, irmão, disse, querido, eu estou precisando comprar, eu precisando de um piso aí para minha casa, você pode me atender? Claro, tá, sente aí e tal. Aí eu olhei lá o piso, tudo, aí eu fiz uma compra lá. Eu me lembro que eu estava sentado, o rapaz lá estava fazendo o fechamento, e esse rapaz, esse outro vendedor que não me atendeu, eu percebi que ele passou por trás assim da bancada, ele olhou para o computador, e os olhão dele parece que aumentaram assim quando ele viu o preço da compra. Era uma compra de quase 6 mil reais, piso, cerâmica, revestimento. Aí deve ter pensado, poxa, perdi uma boa comissão nessa venda aí. Eu não sei, eu não quero julgar, mas talvez ele olhou para mim e pensou assim, esse daí não vai comprar nem uma vara de cano, né? Porque realmente eu estava feio na foto, a minha indumentária, o meu vestimento não estava legal, não estava como eu estou aqui, né? Mas isso acontece, querido, muitas vezes nós valorizamos aquilo que é belo, valorizamos aquilo que é externo. Por isso, muitas vezes, o que acontece? O rejeitado, ele se torna pequeno. O fraco em um desacreditado, o pobre se transforma num miserável, porque essa visão faz isso. Agora, esse tipo de visão, Deus não quer que tenhamos, pois fatalmente levará o homem a uma vida sem chance, sem horizonte, sem oportunidade e a um declínio espiritual. O terceiro é o fato de termos uma visão errada dos projetos de Deus. Nós sabemos que Deus é um ser soberano e reconhecemos que Deus tem grandes projetos para serem realizados aqui nessa terra, amém? Você crê nisso? Deus tem grandes coisas para ser realizado aqui. No entanto, dentro de nós achamos que os grandes projetos que Deus tem não são para nós, mas são para outras pessoas. Deus vai usar outras pessoas para realizar esse projeto. É isso que muitas vezes nós achamos. Nós não conseguimos nos encaixar dentro desse projeto. Agora eu vou te falar, querido. Muitas pessoas não estão vivendo os sonhos de Deus hoje, sabe por quê? Porque elas decidiram viver os seus medos. Elas estão se escondendo atrás das suas limitações. E por essa razão não estão vivendo os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer, querido, que Deus te chamou não para você achar que os outros serão uma bênção. Deus te chamou para você ser uma bênção. É você, meu amado. É você. Agora, queridos, Deus quer ter acesso na sua vida. Sabe? Ele jamais irá forçar a barra. Ele quer ter acesso na sua vida. O desejo de Deus está lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Olha aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Esse é o desejo de Deus. O máximo que ele vai fazer é chegar na porta da sua vida e bater. Se você ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. Deus não vai forçar a barra, não.
Deus deseja realizar os seus projetos através da sua vida. E eu até acredito que esse deve ser um dos maiores desafios para Deus. Sabe por quê? Deus não é limitado, Deus não tem limitação alguma, mas Ele nos deu um presente, e esse presente se chama livre-arbítrio. É você que tem essa chave que abre essa porta. Não é Ele, somos nós, é eu e você. Então Ele respeita isso. Ele te deu essa chave. Por isso que Deus Ele te escolheu, mas a decisão é sua, de abrir a porta. E na Bíblia nós podemos ver vários personagens que deram acesso a Deus. Por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 16, nós vemos a história de Davi. Davi era o menor da sua casa. O status de Davi na família era tão pequeno que nem sequer foi chamado para encontrar-se com Samuel. O profeta Samuel chegou ali na casa de Jessé, para reunir com Jessé e todos os seus filhos, porque Deus tinha dado uma direção para ele, para o profeta. Só que ali esqueceram de Davi. Davi estava no campo, cuidando do rebanho de seu pai. E aí, Deus alcançou Davi. E através da vida de Davi, Davi deu acesso a ele. Davi, ele se tornou o menor da casa de Jessé, de seu pai. Ele se tornou o maior monarca da história de Israel. O maior monarca. Gênesis capítulo 40 também fala a história de José, outro personagem aqui. De sonhador a governador do Egito. José lhe servia de portador de recado para seus irmãos mais velhos. José, ele era um filho de Jacó, que estava ali, que servia mais para dar recado, para vigiar os seus irmãos. Não exercia um papel importante. Mas Deus tinha um projeto para a vida de José. E ele deu acesso, ele permitiu. Você sabe que José passou 17 anos, sabe? Aliás, José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. Aos 30 ele se transformou o governador do Egito. Então foram 13 anos de muita dificuldade, de muito sofrimento. Mas mesmo assim, ele deu acesso a Deus. E Deus o transformou no governador do Egito. Outro personagem está lá em Juízes capítulo 6. Fala sobre Gideão. Gideão, um malhador de trigo, que se considerava o menor da casa de seu pai. Sabe, queridos, na Bíblia nós encontramos 100 versículos que são usados para falar de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi o 7º juiz de Israel. E no seu tempo, os israelitas eles eram esmagados pelos midianitas, um povo invasor e cruel que invadia os campos de cereais na época da colheita para tomar os seus cereais. Todos os anos, o que acontecia? Os israelitas eram obrigados a fugir e a se esconder nos retiros fortificados das montanhas. E Deus encontrou Gideão ali escondido, por detrás das malhadas. Escolheu ele para libertar o povo de uma opressão. E Gideão deu acesso a Deus. Deixou que Deus fizesse o projeto dele. Esther capítulo 4 também fala de Radassa. Quem era Radassa? Radassa se transformou mais tarde na rainha Esther, uma órfã judia que se tornou rainha para libertar o seu povo. Sabe, querido, Esther era a pessoa certa, colocada ali pelo próprio Deus para interceder por seu povo e impedir os planos diabólicos de Ramã, que por inveja tentava destruir os judeus com suas trapaças. Deus usou Esther para libertar o povo. Através dela, o Senhor demonstrou sua lealdade e providência divina numa situação que parecia sem saída. Mas por quê? Porque Esther deu acesso a Deus. Atos capítulo 9 também fala aqui sobre Saulo de Tarso. Quem foi Saulo? Um perseguidor de cristãos.
que ele de perseguidor, ele se transformou a discípulo de Jesus. E até o seu nome foi mudado para Paulo. Nós conhecemos como o apóstolo Paulo, que escreveu quase todo o Novo Testamento da nossa Bíblia, da palavra de Deus. O pior dos homens se tornou o melhor deles, quando ele teve o encontro com Deus, com Jesus, ali na estrada de Damasco, e deu acesso a Deus. Por que pior? Porque ele era o perseguidor. Naquela época, ele era o mais cruel. Saulo foi um perseguidor implacável de cristão. Era demasiadamente obstinado em fazer oposição às doutrinas ensinadas pelos discípulos de Jesus. Mas ele deu acesso a Deus. Ele deixou que Deus, quando Jesus apareceu ali na estrada de Damasco, Jesus questionou ele: Paulo, por que me persegues? E aí mudou a história, porque Jesus ali mostrou o projeto que ele tinha para a vida de Saulo. Agora, querido, quais são as áreas que Deus quer ter acesso na sua vida? Primeiro, na área pessoal. Deus quer ter acesso na sua vida na área pessoal. E quando Deus te chamar, atenda o chamado dele. Não subestime o que Deus quer fazer através de você, querido. Não se esconda atrás de seus medos, das suas limitações. Se Deus te chamou, é porque você vai surpreender a muitos, mesmo você se sentindo pequeno. Deus também quer ter acesso na sua área familiar. Talvez tenha pessoas aqui hoje que estejam passando por algum tipo de problema nessa área familiar. Eu quero te falar, querido, que Deus quer ter acesso para mudar essa história. Se é relacionamento quebrado, Ele quer reatar. Se é sonhos que precisam ser restaurados, Ele vai restaurar. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua família para influenciar muitos. É seu esposo, é sua esposa, são seus filhos envolvidos na obra dele. Deus quer ter acesso na sua família. Deus quer transformar toda essa história. Deus quer mudar essa história e mudar para melhor. Outra área que Deus quer ter acesso é na área financeira. Sabe, querido, Deus não tem prazer algum em que seus filhos estejam passando por penúria. O projeto de Deus para a sua vida é de muita prosperidade. O projeto que Deus tem para a sua vida, querido, é de muita prosperidade. Você recebe? Jeremias capítulo 29, no verso 11, diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Esses são os projetos de Deus. Também Ele quer ter acesso na área ministerial. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, que essa é uma excelente obra, é uma nobre função. Sabe, quando você quer se envolver, quando você se envolve na obra de Deus, apóstolo Paulo diz que é uma excelente obra, uma nobre função. Sabe, querido, Deus, Ele não quer multidão, Ele não quer as multidões. Sabe o que Ele quer? Ele quer discípulos que estejam dispostos a evangelizar o mundo. Deus está nos dando esta cidade para o Senhor Jesus. São 120 mil discípulos que queremos alcançar nessa cidade, só para começar. E Ele quer usar você. Ele quer usar a sua família. Ele quer usar a sua vida. Deixa Deus te usar. Dê acesso a Ele. Ah, pastor, mas eu não dou conta de discipular, eu não dou conta de evangelizar, eu não dou conta de liderar a célula. Querido, eu quero te falar nesta noite, já está anoitecendo, eu quero te falar, eu também não dava conta. E quando me veio a primeira oportunidade, quando a minha líder de célula disse: Valdo, a nossa célula está crescendo, ela vai multiplicar, e eu quero que você seja o novo líder da célula. Meu Deus, quase eu desmaio. Eu passei mal, sentei, pega uma água com açúcar para mim. Tremeu as pernas. Só um convite. Aí eu disse para ela:
eu não dou conta. Não dá para mim. Eu quero ser um bom crente. Quero ir para a igreja, domingo a domingo. Eu me lembro que quando eu vim aqui para essa igreja, na realidade, quando eu converti em 99, eu nem vim para cá. Eu ia lá para o núcleo, hoje é o núcleo da Liberdade. Sabe por quê? Porque a minha infância é descendo aqui umas 3 quadras aqui na Bajonas de Miranda, descendo umas 3 quadras, e eu tinha vergonha de vir para cá, porque os meus amigos iam me ver aqui. E aí, quando eu comecei a ter coragem de vir, eu sentava lá atrás. E fundão, Eu sentava lá atrás, que eu ficava assim e tal. Sabe, querido, mas a partir do momento que eu aceitei o desafio e eu decidi, porque Deus falou comigo, eu chamei você. Porque quando me veio o convite, eu digo, não, a minha esposa assume a célula. Eu vou apoiar ela. Olha só o covarde aqui. Eu vou apoiar ela. Não dá para mim, não. Na realidade, eu olhava para as minhas limitações. Mas Deus falou comigo e disse, Valdo, eu escolhi você. E aí eu aceitei. E aí eu estou aqui hoje. Glória a Deus por isso. Aleluia. Querido, rapidamente, vamos ver aqui a história de Moisés. Porque Moisés, ele me chama muita atenção. Moisés foi um personagem que também deu acesso a Deus. Mas, no entanto, ele resistiu e muito os planos e propósitos de Deus. E ele deu várias desculpas. Tá, essa história encontra-se em Êxodo, no capítulo 3 e também no capítulo 4. A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro. Aqui ele já havia fugido do Egito, porque ele tinha feito coisa errada lá, tinha matado um egípcio e tudo mais, ele tinha fugido de lá. E aqui ele já estava casado, e ele estava pastoreando, trabalhando com seu sogro, só que ele vai para um outro lado, levar o rebanho, o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali ele viu uma sarça pegando fogo, e o fogo não consumia aquela sarça, ele achou aquilo muito impressionante, aí ele chegou perto. Quando ele chega perto, Deus começa a falar com ele, Deus começa a trazer para Moisés os projetos que Deus tinha para a vida dele. E sabe qual foi a primeira reação de Moisés? A mesma que nós muitas vezes tomamos. Tentamos fugir da responsabilidade. Nós sabemos o projeto que Deus tem, mas nós não queremos sermos usados. Moisés foi assim, então ele dá várias desculpas, das quais eu acredito que nós, muitas vezes, estamos tomando. Estamos dando essas desculpas quando somos confrontados pelo projeto que Deus tem para a nossa vida. Por exemplo, aqui em Êxodo capítulo 3, no verso 11, a primeira desculpa que Moisés deu. Moisés, porém, respondeu a Deus, Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Mas eu? Quem sou eu? Segunda desculpa, no verso 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi? O que eu vou falar, Deus? Primeiro, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou um simples gafanhoto, vou me apresentar diante de Faraó, e quando eles me questionarem lá, o que eu vou falar? Essa foi a segunda desculpa de Moisés. A terceira desculpa, está lá já no capítulo 4, no verso 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não crerem? Quem sou eu? O que eu vou falar? E quando eu falar, e se eles não acreditarem em mim? Na realidade aqui, essa terceira desculpa de Moisés, está me mostrando, sabe o quê? Que Moisés estava mais preocupado com a sua própria credibilidade.
porque ele sabia que ele precisava voltar para o Egito, e lá ele fez coisas erradas. Ele assassinou um egípcio. Ele saiu fugido de lá. Senhor, não vão acreditar em mim. Se eu vou falar que eu sou crente agora, mas não vão acreditar. Vão dizer que eu estou me escondendo atrás de uma Bíblia. Eu estou me escondendo atrás de uma religião. Essa foi a terceira desculpa. A quarta desculpa. Eu nunca fui eloquente. No verso 10 do capítulo 4 diz o seguinte: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Sabe, Moisés ainda não tinha sido convencido de que ele era apenas um mensageiro. Ainda não tinha caído a ficha de Moisés. Tem uma outra versão que mostra que ele fala que ele era pesado de língua. Dá a entender que ele era gago, que ele gaguejava. Então essa limitação, ele jogou diante de Deus e diz: Deus, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, eu não sei me expressar. É desculpa que muitas vezes nós estamos dando para não estar no centro da vontade de Deus. Eu me lembro uma certa vez que Deus colocou muito forte no meu coração. Eu estava aqui nessa igreja, num dos cultos, aí Deus colocou muito forte no meu coração: quando você chegar na sua casa, vai lá com aquele seu tio, e fala isso, fala que eu tenho um projeto na vida dele, fala que eu chamei ele, que a vida dele vai mudar. Sabe, querido, eu saí daqui muito, assim, com muita fé. Aí eu cheguei lá em casa, sabe o que eu fiz? Nada. Fiquei com medo de falar. Eu olhava para as minhas limitações. Eu digo, eu não vou saber falar. Ele não vai acreditar em mim, ele vai achar que é porque eu conheço a vida dele e eu estou falando. Muitas vezes nós damos essa desculpa para Deus. A quinta e última desculpa de Moisés, e essa aqui eu considero a pior de todas, porque aqui já foi demais. É como se Moisés estivesse falando assim para Deus: Deus, esse projeto é muito legal, esse projeto é muito bom, mas para a minha vida ele não serve. Para a minha vida não dá certo, Deus. Moisés estava tentando convencer Deus de que Deus estava errado em chamá-lo. Olha só, Êxodo capítulo 4, no verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. A desculpa de Moisés é: envie aquele que há de enviar, menos a mim. Envia outro, Senhor. Eu não. Sabe, isso aqui a Bíblia fala que Deus ficou muito irado contra Moisés, porque ele ainda não tinha entendido que era Deus que estava falando com ele. Ele não tinha compreendido, ele estava olhando para as limitações, Deus estava chamando ele, mas ele não estava decidindo. Sabe, querido, muitas vezes nós somos assim, muitas vezes nós damos milhões de desculpas para Deus, mas eu quero te falar nesta noite, Ele vai continuar te chamando. Sabe por quê? Porque Ele, mais do que ninguém, acredita em você. E você precisa decidir. Você precisa abrir a porta. Eu quero concluir, queridos, falando o seguinte: Jesus, Ele está buscando pessoas para completar a sua obra. O Senhor chama discípulos, obreiros, simples, modestos, que sejam fervorosos e que desejam levar a sua palavra tanto para os humildes quanto as mais altas classes. Sabe, querido, há verdadeiros milagres a serem operados nas vidas que ainda irão se converter neste planeta. Neste mundo de pecado, o Senhor tem joias preciosas que Ele quer alcançar através da sua vida. E Ele saberá guiar os seus discípulos. E através dos seus escolhidos, que é você, o Espírito Santo irá fazer grandiosas obras. Não importa para Deus se você se acha pequeno,
ou menor da sua casa, ou até mesmo desta igreja, não importa isso para Deus. Se você foi a pessoa que Ele escolheu para uma importante obra, é porque, para Deus, você é um vaso escolhido dEle. E ponto final. Para Deus, você é um vaso escolhido dEle.